Olá pessoal, o intuito desse vídeo agora é a gente fazer uma aula prática relativa à aula de engenharia de requisitos, né? Então nós vimos a aula teórica, todos os conceitos, as fases, cada etapa da engenharia de requisitos, né? E agora a gente vamos tentar ilustrar de uma forma mais prática como que seria uma especificação de requisitos de um determinado projeto que seja dado para a gente executar. Tomando por conta que as fases da engenharia de requisitos são essas aqui, né? Tem o início do projeto, a concepção, né? E você já parte para a fase de levantamento de requisitos, né? O intuito aqui é a gente ter a ideia da concepção do projeto e descrever os requisitos, tá? Vou tomar por base que esse modelo descritivo aqui seja um documento inicial, né, fruto de uma entrevista com os clientes, com os interessados, né? Então você teve aqui a fase de concepção. Qual que é a fase de concepção? Construir um sistema de gerenciamento de uma clínica médica, né, onde você tem aqui construir um sistema para gerenciar a agenda de consultas, gerenciar as próprias consultas, gerenciar cadastros de pacientes, cadastros de médicos, não deixar que as consultas batam o horário, etc. e tal. Então essa seria a ideia inicial do projeto, que é o que a gente falou da concepção, né? Então, a partir dessa ideia inicial, você vai ter que se reunir com o cliente, fazer uma série de entrevistas, algumas reuniões, né, igual a gente falou, reuniões produtivas, para que você especifique exatamente cada requisito desse projeto, né? Então eu vou partir do pressuposto, né, que nós já temos aqui um descritivo sumário do que deve ser feito nesse sistema, né? E a partir disso a gente vai construir o documento de requisitos funcionais e não funcionais, perfeito? Então suponha que você teve essa produção desse texto aqui preliminar a partir de reuniões com os interessados nesse projeto, que possivelmente são os donos das clínicas, né? Os médicos que atendem, os secretários que atendem, que fazem agendamento de consulta, ou até um possível paciente, etc. São os interessados no projeto, né? E você fez esse documento preliminar. Então nós vamos, a partir desse documento, especificar os requisitos funcionais e não funcionais desse projeto, né? Então a gente vai aqui partir para essa fase de levantamento e vamos produzir esse documento de requisitos funcionais e não funcionais. Então, como que seria esse trabalho? Inicialmente você deve criar um documento, né? Eu chamei aqui de especificação de requisitos, né? Onde o projeto é o sistema de gestão de clínicas médicas, né? E a partir aqui eu vou especificar então os requisitos funcionais desse projeto, ok? Requisitos funcionais. Eu começo aqui por RF01 e assim eu vou construindo o meu documento de requisitos funcionais e não funcionais desse modelo de negócio aqui, ok? Então vamos lá, vamos começar uma leitura, né? Partindo do pressuposto que isso foi parte de uma entrevista, né? De você visualizou processos das clínicas, como elas trabalham, fluxogramas, documentos, né? Viu um sistema, talvez um sistema legado que eles usem, como funciona, etc. Então você parte para a especificação, né? Então a empresa Health possui uma rede de clínicas médicas espalhadas por várias cidades. Seus médicos podem atuar em várias de suas clínicas. Uma clínica é identificada por seu CNPJ, razão social, nome, fantasia e endereço, que podem ser vários, já que uma mesma clínica pode ter várias unidades. Nós temos um requisito funcional aqui, já de cara,
que é manter dados das clínicas, né? Então esse sistema ele deve manter dados de clínicas. Ponto. Quais são esses dados? Você já precisa especificar também, né? CNPJ, razão social devem ser armazenados. CNPJ, razão social, nome, fantasia e endereço. Que podem ser vários, já que uma mesma clínica pode ter várias unidades. Então você especifica que podem existir vários endereços para uma mesma clínica. Ok. Seus médicos são identificados por CPF, nome e CRM. Então nós temos um outro requisito funcional, né, que é requisito funcional 02, manter dados de médicos. Devem ser armazenados CPF, nome e CRM. CPF, nome e CRM. Ok, nós continuamos a leitura dos requisitos, da descrição do domínio do problema, né? É uma mesma clínica, o médico pode atuar em várias especialidades de sua formação. O médico com 3 especializações diferentes pode atuar nas três especializações em uma determinada clínica, somente uma especialização em outra clínica. O sistema deve assegurar que o médico não atue em uma clínica com uma especialização da qual não é de sua formação. Especialidades são identificadas por um código e sua descrição. Bom, nós temos uma série de regras aqui que o sistema apresenta para nós, né? Mas de cara a gente tem uma entidade que a gente diz, né, para manter dados, que são as especialidades. Então eu já vou chamar aqui de RF03. Manter dados de especialidades médicas. Devem ser armazenados código e descrição. Ok. Bom, agora vamos atentar a essas regras que o texto, né, esse requisito que o sistema nos traz, né? Um médico com 3 especializações diferentes pode atuar nas 3 especializações em uma determinada clínica e somente uma especialização em outra clínica. O sistema deve assegurar que o médico não atue em uma clínica com uma especialização da qual não é de sua formação. Então a gente entende aqui, né, que o sistema deve armazenar e controlar as especializações que um determinado médico possui. Então isso também é um requisito funcional do sistema, né? É uma necessidade que o meu cliente tem, né? Então vamos descrever, né? O sistema deve... Aliás, vamos tirar essa... Devem ser gerenciadas as especializações que um determinado médico possui.
devem ser armazenadas, né? Devem ser armazenadas as especificações que um determinado médico possui. O requisito funcional 04 que a gente está descrevendo. Deve ser armazenadas as especificações que um determinado médico possui. E voltamos ao texto. O médico com 3 especializações pode atuar nas 3 especializações em uma determinada clínica e submite uma especialização em outra clínica, da qual o sistema deve assegurar que o médico não atue em uma clínica com uma especialização da qual não é de sua formação. Então, requisito que a gente identificou, requisito funcional 04. Devem ser armazenadas as especializações que um determinado médico possui. A partir disso, né, vamos especificar aqui para a construção desse sistema. A partir disso, este médico pode vamos melhorar essa descrição. A partir disso, o sistema deve permitir que um médico possa atuar com suas formações em suas clínicas cadastradas. Então, devem ser armazenadas as especializações que determinado médico possui, e a partir disso, o sistema deve permitir que um médico possa atuar com suas formações em suas clínicas cadastradas. Deve ser permitido que possa atuar com especializações diferentes em diferentes clínicas, a partir de suas formações. Ok, pessoal, a gente tem um requisito funcional 04 aqui, né, que solicita o gerenciamento dos dados relativo às especialidades dos médicos, né? Então, é um requisito diretamente ligado à funcionalidade do sistema, né, funcional. Então, deve ser armazenadas as especializações que um determinado médico possui. A partir disso, o sistema deve permitir que o médico possa atuar com suas formações em suas clínicas cadastradas. Deve ser permitido que possa atuar que o médico possa atuar com especializações diferentes em diferentes clínicas a partir de suas formações, né? Vamos partir para o próximo requisito funcional desse sistema, ok? Especialidades nós já finalizamos até aqui, né? Então nós começamos. Todo médico deve selecionar médicos parceiros na rede para que, em uma determinada ausência, seus parceiros possam atuar em seu lugar. Ok, essa é uma funcionalidade também solicitada nesse projeto, né? Então, requisito, vamos nomear como requisito funcional 05. Né? Como todo médico deve selecionar parceiros na rede para que, em uma determinada ausência, seus parceiros possam atuar em seu lugar. Manter cadastros de médicos parceiros. Manter dados, né, de médicos parceiros. Cada médico pode ter vários
outros médicos como parceiros no sistema. Então seria esse o requisito, né? Manter dados de médicos parceiros. Cada médico pode ter vários outros médicos como parceiros no sistema. Então é uma funcionalidade exigida nesse sistema também, né? Vamos para o RF06. O cadastro de pacientes é composto por CPF, nome, data de nascimento, idade, peso e altura. Então nós temos aqui mais um cadastro a ser mantido, né? São os dados dos pacientes. Manter dados de pacientes devem ser armazenados. CPF, nome, data de nascimento, idade, peso e altura. Ok. Vamos para o RF07. O médico também pode ser paciente nas clínicas. Bom, essa informação também é importante. Então você pode especificar aqui no requisito funcional 06 que médicos também podem ser pacientes. Ok? Vamos para o requisito funcional 07. Toda consulta é vinculada a um único paciente, a um único médico responsável. Uma consulta deve registrar sua data, hora e local de realização, que deve ser uma das clínicas da rede. Então, nós temos mais um requisito aqui, que é manter dados de consultas médicas. Devem ser armazenados data, hora, local de realização, que é uma das clínicas, médico e paciente. Ok? O sistema deve assegurar que não se agende uma consulta para uma especialidade da qual não é a do médico e nem em uma clínica na qual este médico com esta especialidade não atende. Vamos parar por aqui. Então a gente está mantendo dados de cadastros, vamos criar um novo requisito. Vamos chamar esse requisito de gerenciar agendamentos de consultas. O que seria isso? Né? Vamos entender melhor. O sistema deve assegurar que não se agende uma consulta para uma especialidade da qual não é a do médico e nem em uma clínica na qual este médico com esta especialidade não atende. Então, primeira questão: assegurar
que esteja sendo agendada uma consulta com uma especialidade que o médico possua e que vamos dividir aqui. 2. Nem em uma clínica na qual este médico com essa especialidade não atende. Assegurar que esteja sendo agendada uma consulta em uma clínica na qual o médico atenda. Ok. E também que não se agende 2 ou mais consultas em uma mesma data-hora para o mesmo médico. Então vamos chamar de critério 3. Dentro desse requisito de gerenciamento de agendamentos de consultas, né? Como a gente poderia chamar isso? Assegurar que não assegurar que não se agenda. Vamos copiar aqui para facilitar. Assegurar que não esteja sendo agendada uma consulta com conflito de horário para um mesmo médico. Ok? Então você tem mais coisas em uma consulta, podem ser. Tá. Então, esse requisito funcional 08, acho que é isso. Gerenciar um requisito importante do sistema, né, que é uma série de controles e verificações a serem feitos. Né? Gerenciar agendamentos de consultas. Assegurar que esteja sendo agendada uma consulta com uma especialidade que o médico possua. Assegurar que esteja sendo agendada uma consulta em uma clínica na qual o médico atenda. Assegurar que esteja sendo agendada uma consulta. Assegurar que não. Aqui seria, faltou um não, né? Assegurar que não esteja sendo agendada uma consulta com conflito de horário para o mesmo médico. Então tem 3 verificações de controle que devem ser feitos aqui neste exemplo, né? Uma situação que não está sendo falada aqui no sistema é qual usuário que está efetivamente fazendo o agendamento do sistema. Então, está faltando nesse texto aqui, mas nós vamos adicionar aqui no sistema. RF09 somente usuários com perfil de secretário podem efetuar agendamento de consulta. Tá faltando algo a mais, né? Ou seja, eu preciso manter dados de usuários. Exatamente. Então, eu vou chamar esse de requisito 10 e vou criar um requisito 9, um RF09 aqui, né? Que seria exatamente manter dados de usuários do sistema, ok? Devem ser armazenados CPF, nome, data de nascimento
Até aqui tá ótimo. Z. Pacientes podem ser usuários. Na verdade, eu preciso especificar 2 perfis de usuários, né? Na verdade, existem 2 perfis de usuários, que são secretários e médicos, ok? Usuários podem eventualmente ser pacientes, né? Uma secretária eventualmente pode ser paciente em uma consulta, né? E aqui vem o requisito 10, que somente usuários com perfil de secretário podem efetuar agendamento de consulta. Vamos identificar o requisito 11, funcional. Em uma consulta médica, podem ser solicitados diversos exames. Ao ser finalizado o exame, deve ser armazenados o laudo e o resultado deste exame. Um exame identificado por uma sigla e sua descrição. Então, nós temos mais um cadastro a ser mantido, né, que é dados de exames. Manter dados de exames. Devem ser armazenados sigla e descrição. Esse é um requisito vinculado a somente os dados de exames. No entanto, o que a especificação ela nos fala? Que em uma consulta médica podem ser solicitados diversos exames. Né? Ao ser finalizado o exame, deve ser armazenados o laudo e o resultado deste exame. Então, aqui não é uma informação vinculada especificamente ao exame, mas sim um exame sendo solicitado em uma consulta. Então, eu posso colocar como um outro requisito funcional, que é gerenciar pedidos de exames em consultas, ok? Gerenciar pedidos de exames em consultas. Devem ser armazenados laudo e resultado exames são vinculados a consultas entre um médico e determinado paciente, tá? Ok. Também em uma consulta médica podem ser prescritos diversos medicamentos. Ao se prescrever um medicamento, deve ser definida a posologia. Medicamentos são identificados por uma sigla, nome e dose. Então nós temos aqui, podemos chamar de requisito 13, né? Manter dados de medicamentos. Devem ser armazenados sigla, nome e dose. E o outro requisito que é um requisito parecido com o dos exames, que são a solicitação de a prescrição de medicamentos, né?
podem ser prescritos diversos medicamentos. Essa prescrição de medicamentos, ela tem um nome comum no nosso dia a dia, né, em uma consulta médica, que é receita, não é? Então nós podemos chamar aqui, gerenciar prescrição de receitas em consultas, né? Devem ser armazenados aqui a gente pode até refinar melhor esse requisito funcional 12 aqui, né? Devem ser armazenados. Gerenciar pedido de exames em consultas. Devem ser armazenados laudo e resultado. Exames são vinculados a consultas entre o médico e determinado paciente. Então a gente poderia, na verdade, não sei se há necessidade aqui de você especificar a relação que existe com os dados de exame aqui. Não há necessidade. Então aqui também, gerenciar a prescrição de receitas em consulta. Deve ser armazenados posologia e medicamentos prescritos, né? Devem ser armazenados posologia para cada medicamento prescritos. E aqui no caso, receitas são vinculadas a consultas entre o médico e determinado paciente. Temos aqui já 13 requisitos funcionais desse sistema, né? A gente parte aqui para o segundo parágrafo. O sistema não pode ficar indisponível mais de uma vez ao mês. Manutenções devem ser executadas no máximo uma vez por mês. Secretários devem ter acesso somente a dados de agenda de consultas e cadastros de pacientes. Os médicos devem ter acesso ao sistema também pelo celular. Então, quando o seu cliente, né, ele fala, ele elucida isso para você, pelo conhecimento que a gente tem que a gente pegou na aula, nós já podemos identificar aqui que esse parágrafo tem a ver com requisitos não funcionais deste sistema de gerenciamento de clínicas médicas, né? Ele está falando questões de disponibilidade, de autenticação, de segurança, né? Secretários devem ter acesso somente a dados de agenda, né? Médico deve ter acesso ao sistema também pelo celular. Está falando de portabilidade, né? Então nós identificamos aqui alguns requisitos não funcionais desse sistema nesse pequeno parágrafo, né? Então, requisitos não funcionais. Então nós podemos começar a enumerar aqui um RNF01, né? Vamos já. O sistema não pode ficar indisponível mais de uma vez ao mês. Manutenções devem ser executadas no máximo uma vez por mês, né? Então quer dizer que ele não quer indisponibilidade mais de uma vez por mês. Então nós podemos identificar como requisito não funcional disponibilidade. Requisitos de disponibilidade.
Então aqui, assegurar infraestrutura de hospedagem com mecanismos de replicação, backup, restauração, replicação, backup, restauração, né? Você pode elencar aqui as diversas características, né, que aumentem as garantias de que o sistema não fique indisponível, né, requisito não funcional. Então você pode colocar aqui informações relativas à infraestrutura, relativa à segurança, se você pode possivelmente terceirizar essa infraestrutura, então você vai negociar esse requisito de disponibilidade com o seu terceirizado, no caso, né, se você for terceirizar a hospedagem desse sistema, né? Então eu estou colocando aqui assegurar a infraestrutura de hospedagem com mecanismo de replicação, backup, restauração. É um exemplo, né, de como você especificar esse requisito não funcional, não é? Replicação, backup, restauração. Agora vamos verificar mais aqui. Manutenções devem ser executadas no máximo uma vez por mês. Então a gente pode elencar como a RNF 02 gerenciamento de mudanças. Mudanças no sistema devem ser submetidas em períodos de 30 dias. No caso aqui, né, caso haja mudanças no sistema, vírgula, estas devem ser submetidas em períodos de 30 dias, garantindo a disponibilidade. Então você tem que ter um projeto também, né, de manutenção no sistema, né? É um requisito não funcional, entraria como requisito não funcional também. Secretários devem ter acesso somente a dados de agenda de consultas e cadastros de pacientes. Então você tem aqui um requisito relativo à segurança, né? Então, um requisito aqui relativo à segurança de autenticação. Então vamos colocar aqui implementar mecanismo de autenticação com senhas fortes, criptografadas e verificação de acesso por robôs, por exemplo, né? Um exemplo também. Um outro requisito que estaria ligado a isso também é implementar mecanismo de permissões de acesso de acordo com papéis do usuário. Então aqui você garante a questão lá da secretária não acessar os dados que só os médicos poderiam acessar, dados sigilosos relativos a uma consulta médica, a receitas, a medicamentos prescritos e exames, resultados de exame, né? Coisas desse tipo.
E aqui nós temos que os médicos devem ter acesso ao sistema também pelo celular. Então nós temos aqui um requisito não funcional relativo à portabilidade, né? Então o sistema, a gente pode até colocar aqui, né? Portabilidade. O sistema deve ser construído com tecnologias que possibilitem acesso por diversas plataformas, né? Vírgula, como celular, internet, acho que já é suficiente, né? Celular, internet, acho que não preciso mais nada, né? Então aqui, pessoal, esse foi um exemplo, né, de uma atividade onde você faz uma especificação de requisitos funcionais e não funcionais de um determinado sistema, né? Aqui na fase de levantamento. E o que acontece? A partir desse documento aqui, desse artefato, isso é um artefato, né? Você pode partir para a fase de elaboração de modelos, né? De modelos que suportem esses requisitos, né? E aqui também a gente está aqui, né? Dentro desse processo genérico, você a partir dos requisitos funcionais você pode fazer um planejamento e fazer então os modelos que simulem, né, que esboçam esse sistema a partir desses requisitos funcionais e não funcionais, para depois você partir para a construção.